Estudos científicos mostram que a pata de vaca e a amora miura são capazes de reduzir os sintomas do diabetes. Nesta edição do Sertão Saudável, você vai conhecer as propriedades dessas e de outras plantas que auxiliam no tratamento de diabéticos. Como eu sei que preciso de tomar o medicamento para tratar o diabetes? No tratamento do diabetes, a primeira coisa que deve ser feita é a retirada do açúcar e de todos aqueles alimentos ricos em açúcar da alimentação. Então, deve-se mudar os hábitos alimentares, o paciente deve fazer uma dieta controlada e deve ser estimulada a prática regular de exercícios físicos. Então, normalmente, os medicamentos são utilizados no segundo momento, quando o médico percebe que o organismo tem uma incapacidade de normalizar os níveis de açúcar no sangue. E aí, para o tratamento medicamentoso, nós temos, no caso do diabetes do tipo 1, a insulina, que é administrada regularmente ao paciente, e no caso do diabetes do tipo 2, os fármacos hipoglicemiantes orais, como, por exemplo, a glibenclamida, a acarbose, o miglitol, rosiglitazona, pioglitazona, e a metformina, que tem sido a droga de escolha para o tratamento do diabetes. Quais as principais plantas usadas no tratamento do diabetes? Nós temos várias plantas utilizadas no tratamento do diabetes que esse efeito é comprovado pelos estudos científicos. Então, as principais são a pata de vaca, que são as plantas do gênero Bauhinia, a azeitona roxa, do gênero Syzygium, e também a insulina, que pertence ao gênero Cissus. Além dessas plantas, nós temos o cajueiro roxo, a romã, o melão de São Caetano, o maracujá e também o jambolão. Então, vários estudos científicos mostram que essas plantas, quando utilizadas da maneira correta, podem ser uma terapia auxiliar no tratamento do diabetes mellitus. Existe uma planta chamada insulina? Existe sim. A nomenclatura popular trata essa planta pelo nome de insulina, mas o nome científico, normalmente essas plantas que são chamadas de insulinas pertencem ao gênero Cissus. E aí nós temos dois exemplos, que são a Cissus cicioides e a Cissus verticillata, que são chamadas popularmente de insulina. Uma coisa que nós chamamos a atenção para a população é que, mesmo tendo esse nome popular, ela não deve ser confundida com o hormônio insulina, que é produzido pelo nosso organismo. Então, existe a insulina que é administrada ao paciente no tratamento do diabetes do tipo 1, que também pode ser um auxiliar no tratamento do diabetes do tipo 2, junto com os hipoglicemiantes orais, mas a planta não deve ser confundida com o hormônio. Então, de maneira nenhuma, a pessoa deve substituir, deve deixar de usar a insulina, já que muitas vezes é administrada de forma injetável, causa desconforto para o paciente, e de maneira nenhuma a pessoa deve deixar de usar a insulina prescrita pelo médico para usar o chá da planta chamada de insulina. Quais os benefícios da pata de vaca para o tratamento dos diabetes? A pata de vaca, cujo nome científico é a Bauhinia foficata, é uma planta que é muito utilizada no tratamento do diabetes, não só no Brasil, como também na América do Sul. Então, essa planta ela é tão importante que, inclusive, faz parte da RNSUS, a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS. Então, essa planta ela tem demonstrado em vários estudos científicos que ela reduz os níveis de glicose no sangue, ela pode regular as taxas de triglicerídeos, de colesterol total, de LDL, que é o chamado colesterol ruim, Então, ela consegue baixar também esses níveis, tanto de colesterol total como do colesterol LDL, e se for utilizada da maneira correta, com acompanhamento médico, pode ser um auxiliar no tratamento do diabetes. Lembrando também que aqui na região Nordeste, nós temos uma outra planta que também é chamada de pata de vaca ou de mororó, que é a Bauhinia queilantha, que também pode ser empregada no tratamento da doença. Qual o benefício da amora miura no tratamento da diabetes? A amora miura é uma planta muito utilizada aqui na região do Vale do São Francisco,
e é conhecida por esse nome, o nome popular de Amora miura, porque foi trazida para essa região por imigrantes japoneses. Então, na verdade, essa planta ela pertence ao gênero Moros, da família Morácea, e é conhecida em outras regiões do Brasil, como a moreira, como a mora, como a moreira preta, entre outros. Então, aqui na região do Vale do São Francisco, essa planta é muito utilizada para o tratamento do diabetes, do colesterol alto, da obesidade, da gota, que é uma doença provocada pelo acúmulo do ácido úrico no nosso organismo, e também para o tratamento da hipertensão, porque ela tem um poder diurético muito bom. Então, várias pesquisas realizadas aqui na nossa universidade têm mostrado que essa planta é rica em flavonoides, em compostos fenólicos, e que esses flavonoides podem atuar de diversas maneiras, como, por exemplo, como agente antioxidante, como analgésico, como anti-inflamatório, como antimicrobiano e também para o tratamento do diabetes. Existe alguma pesquisa na Univasf com a Amora miura? Existe sim. Essa planta, nossa equipe vem trabalhando com ela há algum tempo, então nós já estamos identificando alguns constituintes químicos que estão presentes nessa planta, como principalmente os flavonoides, que podem ser responsáveis pelos efeitos que nós já identificamos como antioxidante, analgésico, anti-inflamatório e também o efeito hipoglicemiante. Então, nas folhas, essa planta possui um alcaloide, que é a desoxinogidimicina, que é conhecido como um dos mais potentes inibidores da enzima alfa-glicosidase, que essa enzima, quando é inibida, pode trazer benefício no tratamento do diabetes. Então, o nosso objetivo agora é tentar identificar quais são os constituintes químicos, ou se pelo menos nós identificamos esse alcaloide nas folhas da planta que é cultivada aqui na região, e tentar correlacionar o constituinte químico da planta, o princípio ativo, com a atividade biológica que nós já encontramos em trabalhos experimentais. Como as plantas atuam no nosso organismo para controlar o diabetes? As plantas medicinais e os medicamentos fitoterápicos em si, eles possuem vários compostos, o que nós chamamos de fitocomplexo. Então, a grande vantagem desses medicamentos, das plantas e dos fitoterápicos, é que por possuírem diversos compostos que estão em baixa concentração, esses compostos podem atuar em alvos diferentes por mecanismos de ação diferentes. Então, essas plantas medicinais podem aumentar a liberação de insulina, diminuir a resistência dos receptores do organismo à ação da insulina, pode diminuir a degradação do glicogênio no fígado, do glicogênio hepático, pode regular a taxa de triglicerídeos, a taxa de colesterol, a liberação, a quebra de proteínas e de açúcares do nosso organismo. Então, existem vários mecanismos por onde essas plantas medicinais podem atuar no controle da doença. Quais os principais princípios ativos que plantas hipoglicemiantes possuem? Os estudos científicos têm mostrado que essas plantas que possuem efeito hipoglicemiante possuem como princípios ativos constituintes químicos que são pertencentes às classes dos alcaloides, dos flavonoides, dos terpenoides e também das saponinas. Então, esses constituintes químicos, além da atividade hipoglicemiante, possuem outros efeitos, como analgésico, anti-inflamatório, diurético, antihipertensivo, antiulcerogênico, entre outras atividades. Existe algum adoçante natural que possa ser usado para o diabético? Existe sim. Então, como o paciente diabético não pode consumir açúcar na sua alimentação, o açúcar tem que ser retirado, normalmente se utiliza na dieta um adoçante artificial. E aí nós temos várias opções no mercado, desde substâncias sintéticas até substâncias naturais. Então, os sintéticos nós temos, por exemplo, o aspartame, a sacarina e o ciclamato. Então, a eficiência desses adoçantes tem sido muito questionada por conta do risco de causar câncer com o uso contínuo desses adoçantes sintéticos. Então, uma alternativa natural para as substâncias sintéticas são os esteviosídeos. Essas substâncias são glicosídeos obtidos a partir da planta Stevia rebaldiana, que são substâncias com um poder adoçante muito bom. Então, além de ter esse poder adoçante, a estévia também pode ajudar o organismo a regular na perda de gordura. Então, ele diminui a absorção de gordura no organismo, e pode ser uma substância considerada também com caloria zero. Por isso que tem tido uma aceitação muito grande pela população que é portadora do diabetes.
No próximo bloco, o farmacêutico vai dar dicas de como essas plantas medicinais devem ser consumidas. Como nós vimos no programa de hoje, as plantas medicinais podem ser utilizadas e são muito úteis no tratamento e no controle do diabetes mellitus. Então, para que vocês possam aproveitar melhor os benefícios dessas plantas, nós temos algumas dicas para passar para os nossos telespectadores. Então, a primeira dica que nós damos é que muitos desses estudos são realizados ou foram realizados em animais de laboratório, sob condições controladas de experimentação. Então, é sempre importante que o paciente utilize plantas que tenham validação científica, que tenham comprovação de estudos em seres humanos. Então, a pata de vaca, por exemplo, a Bauhinia foficata, é uma planta que é muito recomendada pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, e que vários estudos comprovam que ela tem um efeito hipoglicemiante e pode ser utilizada no tratamento do diabetes. Então, a segunda dica que nós damos é que na preparação do chá, pode ser utilizado cerca de 10 gramas, que é equivalente a mais ou menos uma colher de sopa cheia do pó da folha ou do pó da casca, da parte da planta que vai ser utilizada. E essa colher, ela deve ser colocada em infusão em uma xícara de água fervente e deixar fazer a extração por um período de 10 minutos. Então, nós sempre recomendamos que muitos desses estudos mostram que a planta é efetiva na glicemia pós-prandial, ou seja, aquela glicemia após uma refeição, e que o chá pode ser utilizado após as refeições. Então, a terceira dica que nós damos é que nunca se deve tomar ao mesmo tempo o medicamento hipoglicemiante juntamente com o chá da planta. Então, imagine a seguinte situação: você toma o medicamento e toma o chá. Como nós já vimos, os dois vão atuar no nosso organismo diminuindo a concentração de glicose no sangue, e isso vai causar um efeito hipoglicemiante. Então, se você não informa ao seu médico que está fazendo uso do chá da planta, o médico pode pensar que a dose do medicamento que ele prescreveu está sendo excessiva. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai diminuir a dose do medicamento, que pode ser uma dose ineficaz para o tratamento da doença. Então, a última dica que nós damos para encerrar o programa de hoje é que nunca tome o chá de uma planta medicinal sem o conhecimento do seu médico. Então, muitas doenças crônicas, como diabetes, como a hipertensão, como a artrite, nesses casos, o paciente tem que tomar o medicamento para o resto da sua vida. Então, essas doenças, elas têm controle, têm tratamento, desde que sejam feitos da maneira adequada. Então, o chá da planta pode ser utilizado para controlar a doença? Pode, mas ele tem que ser utilizado da maneira correta. Então, sempre informe ao seu médico quando estiver tomando o chá da planta junto com o medicamento para tratar o diabetes. E a dica mais importante, sempre que tiver dúvida, procure o seu médico ou farmacêutico.